Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu tô olhando aqui para ver se deu certo o meu disparo aqui da câmera. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Felipe Araújo, esse canal aqui é o Embaixador dos Livros. E hoje eu vou conversar com vocês sobre o Édito Vampírico, esse livro aqui, da capa lindíssima, escrito pelo maravilhoso Victor Vallefort. Eu espero que eu tenha pronunciado certo o sobrenome dele, que é um sobrenome que... Esse sobrenome não é nosso, né? É um sobrenome gringo, um sobrenome importado. Esse livro eu recebi em parceria com a editora Flive. Esse aqui é pelo selo Voe da editora. E, gente, que leitura, tá? Temos muito o que conversar. Mas antes de entrarmos efetivamente na história, considere se inscrever neste canal. Se você gosta de literatura, se você gosta de obras nacionais, principalmente, porque eu falo muito sobre obras nacionais, considere se inscrever. É só clicar aqui embaixo, se inscrever, ative o sininho de notificação também. E se você já é inscrito, deixe o seu like, assim você ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas, tá? Para mais quantidade de pessoas. Eu também quero saber se vocês estão gostando da minha plantinha que eu coloquei aqui atrás. A ideia é transformar isso aqui num cenário bem massa, tá? Para vocês poderem me assistir com bastante orgulho. Então eu quero colocar algumas coisinhas aqui também. Já temos ali alguns certificados, mas eu quero colocar algumas coisas por aqui para vocês poderem ficar mais contentes ainda com a minha criação de conteúdo, viu? Aqui nessa casa, que é a minha casa onde eu moro, eu não tenho uma estante para ficar atrás. A minha estante grandona fica na casa da minha mãe. Aqui eu ainda estou formando uma nova estante, né? Porque a gente sempre está comprando livro novo, então aqui eu estou formando uma nova estante. Então eu quero criar um cenário um pouquinho diferente. Me dê ideias, inclusive, que vocês gostariam de ver aqui atrás. Comentem para mim que eu vou ver se eu consigo fazer ou não para deixar aqui o ambiente cada vez melhor para nós, tá? Então, dito isto, vamos direto para o Édito Vampírico, como eu falei com vocês, livro com a capa lindíssima, escrito por um autor nacional. E eu vou ficar segurando ele aqui e eu vou ficar olhando para vocês para a gente conversar sobre esse livro. Gente, eu quero começar dizendo que esse livro, ele foi, assim, de 0 a 100 para mim, em questão de horas. Eu li esse livro em uma viagem, eu estava voltando do Rio de Janeiro e da viagem de carro, né, que são umas 8 horas, eu saí do Rio, comecei a ler ele, quando eu cheguei aqui em Minas eu já tinha terminado, né, quando eu cheguei aqui na minha cidade já tinha terminado, então eu li o livro todo, realmente, assim, em poucas horas, em uma viagem eu li esse livro todo. E foi uma montanha-russa de sensações aqui, de experiência. Teve momentos até que eu pensei que eu ia abandonar esse livro. Então, se prepara, porque o que nós temos que conversar aqui são muitas coisas, tá? Mas o que se trata, então, esse livro? Aqui nós vamos retroceder um pouquinho e nós vamos até Recife, tá? Lá em 1996, que é onde essa história ela é ambientada. Então, enquanto Recife está ali se desenvolvendo, enquanto cidade, enquanto as coisas estão acontecendo dentro dessa cidade, nós vamos conhecer esse submundo, se é que eu posso chamar assim, que é, na verdade, esse mundo dessas criaturas da noite. Então, nessa ambientação aqui de Recife, nós vamos ter os licanos, né, que são os lobisomens, nós vamos ter os vampiros, nós vamos ter bruxas, e essas bruxas efetivamente com poderes e tal. Então, vamos ter toda essa mitologia aí dentro de uma cidade em 1996. Tá? Esses vampiros, porque o livro é focado nos vampiros, tá? Mais lá pra frente nós vamos conversar sobre as outras criaturas, mas como o livro é focado em vampiro, então eu vou conversar com vocês sobre essa sociedade vampírica aqui, tá? Esses vampiros, eles são organizados, então nós temos ali um líder, que nesse caso aqui é chamado como Press, né, que seria o presidente ali, né? Esse presidente, ele coordena, realmente faz essa situação, aqui na verdade esse presidente ele é chamado como prefeito, então esse prefeito, ele coordena realmente a situação ali, dita regras, impõe regras e retira regras também dentro dessa sociedade vampírica, e nós vamos ter realmente uma sociedade construída a partir desses vampiros. Então nós temos alguns personagens que são da elite, nós temos alguns personagens que fazem parte de umas câmaras, sei lá como fala, que é um grupo, né, que se reúne para tomar algumas decisões, algumas atitudes, e nós vamos ter também os recém-iniciados, nós vamos ter, enfim, toda uma organização dentro dessa sociedade envolvendo os vampiros aqui. E é aí que nós conhecemos o Edgar, tá? Na verdade, nós vamos retroceder um pouquinho, porque esse livro começa com uma moça, essa moça está saindo do trabalho e ela vou baixar o livro. Ela está saindo do trabalho e ela é surpreendida quando ela encontra, primeiro ela vê um homem já sem vida ali no chão, e logo ela bate o olho, quando ela tenta tomar alguma reação,
ela percebe que ela está sendo perseguida também e ela é atacada. E aí ela é atacada por uma criatura super estranha ali, uma criatura realmente animalesca, que ataca ela. E inicialmente eu até pensei que ela teria ido de raça para cima também, devido à agressividade desse ataque, tá? Mas acontece que, junto com esse ataque, ela conhece também, ela é apresentada ao Edgar. O Edgar, ele é conhecido aqui como, deixa eu procurar aqui, porque para mim não falar besteira para vocês, tá? Mas ele é conhecido como Barão do Tráfico. Então, ele é uma pessoa que dentro dessa sociedade, ele é uma criatura, né, que ele é um vampiro, que dentro dessa sociedade vampírica, ele tem certo prestígio, pelo menos certa autoridade ali também, tá? Então ele vai pegar essa moça, ele vai socorrer ela ali e vai transformá-la em uma vampira. Ou ele fazia isso ou ela morria. Então ele faz isso, salva a vida dela, e a partir desse momento ela se torna como se fosse uma filha dele, sabe? Que é criatura criada a partir dele, então é uma filha. E aí, a partir desse ponto inicial, nós temos o desenvolvimento da narrativa, que é o seguinte: esse prefeito, ele colocou como regra que os vampiros eles estão proibidos de criarem novas criaturas. Então, isso que o Edgar fez, de salvar a vida e transformar, né, em uma nova vampira e tal, isso é proibido nessa sociedade. Então, a partir do momento que ele faz isso, e os outros vampiros, alguns ficam sabendo, tomam ciência disso, o Edgar, ele começa a ser mal visto pelo prefeito. Então, o prefeito, ele começa ali a se incomodar com a existência do Edgar. Porém, o Edgar, ele também não está satisfeito com o prefeito. Então, ele já queria, já é uma ideia dele, depor esse prefeito da hierarquia dele e talvez até ocupar o lugar, sabe? Ele fala, olha, eu tenho um gabarito para isso, eu posso fazer. Então, ele já começa a maquinar essa espécie de rebelião, se eu posso chamar assim, de levante, para tomar para ele esse posto de prefeito dessa sociedade de vampiros ali. Então, o livro ele vai girar em torno dessa rixa desses dois personagens, né, um contra o outro ali, para ver essa briga de poderes. Então, ele é sim um livro político, porque nós vamos ter essa desavença deles ali. Porém, lembra que eu falei com vocês que a nossa protagonista lá na frente foi atacada por uma criatura e tal? Então, essa criatura, ela é um vampiro que foi transformado em vampiro recentemente também, e só que ele foi transformado, mas não foi educado, ele não foi instruído, e quando isso acontece, fica uma espécie de um ser louco, sabe? Se uma pessoa transformar outra em vampiro, mas não orientá-lo, olha, você tem que controlar sua sede, você tem que controlar tal coisa, você tem, enfim, não instruí-lo, ela cede aos desejos carnais, né? Eu preciso me alimentar, e vira essa espécie de, realmente, um vampiro amedrontador, uma criatura louca, maníaca. Então, quando o Edgar, ele socorreu a nossa protagonista, ele sabe, né, da existência desse outro ser, a primeira coisa que liga nele no alerta é de que eu não fui a primeira pessoa a transformar alguém em vampiro, né? E quem está transformando e fazendo essas novas criaturas está fazendo isso sem tomar o cuidado que deveria tomar de manter a nossa sociedade escondida, de manter a nossa sociedade com respeito perante os humanos e tal. Porque eu não diria todos, mas grande parte que tem muitos humanos que sabem da existência desses seres, tá? Então, o Edgar, ele começa a falar assim, olha, tem alguém fazendo isso, tem alguém querendo prejudicar os vampiros aqui, e eu aposto que quem está fazendo isso é o prefeito. Então, assim, o prefeito acusa o Edgar por ter salvado a vida ali, ter transformado uma, e o Edgar acusa o prefeito de estar fazendo realmente um exército dessas criaturas descontroladas ali, que está atacando os humanos e fazendo uma arruaceira ali em Recife, tá? Então, no meio desse ambiente caótico, dessa situação toda, tem esse jogo político entre os dois. Gente, esse livro, ele... Como eu posso dizer para vocês? Até, como eu falei com vocês, um pedaço dessa narrativa, no meu entendimento, eu pensei que eu fosse abandonar o livro. Porque eu falei assim, gente, o livro ele tem essa pegada meio que política, então ele demora um pouco para nós entendermos de fato o que realmente está acontecendo e quem está fazendo o quê. As coisas elas vão acontecendo, a gente entende o posicionamento, porque o livro ele tem um ponto de vista narrado, né, dos personagens. Então a gente entende o que cada personagem está tentando fazer, mas eu estava um pouco perdido, tipo assim, gente,
que está acontecendo aqui, né? Que rolê é esse? Não estou entendendo muito. E aí eu pensei, gente, eu vou acabar abandonando esse livro, porque eu preciso de respostas, eu preciso de respostas, eu preciso de respostas. E eu fui com essa sensação de que eu precisava de resposta. E que bom que eu não abandonei esse livro, que bom que eu continuei lendo, porque quando o autor ele decide entregar as respostas, elas vêm assim, um caminhão, bitrem, derramando respostas em cima do leitor. Realmente, ele segura as informações, ele segura os acontecimentos para quando começar a acontecer, só vai, só vai, só vai. Então, ele é um livro que no início, ele é um pouquinho mais lento, ele é um pouquinho mais parado, apesar de nós termos ataques, de nós termos esse rolê todo, sobre o que está acontecendo, nós demoramos um pouquinho mais para entender, mas eu garanto que depois disso, depois de uns 30%, as coisas começam a ser reveladas e aí toma um ritmo muito mais rápido, acelerado, e a coisa vai fluir, tá? Esses personagens, eles estão em uma sociedade, uma ambientação que já é uma ambientação pronta, tá? O livro, ele já vem como se... o autor, ele não perde muito tempo explicando coisinhas mínimas, então ele realmente já pega e entra ali e vai acelerando. Um exemplo disso são as outras criaturas. Como eu falei com vocês, nós temos os ricanos aqui, nós temos as bruxas. E apesar de bruxas até terem aqui uma ou outra, ter um papelzinho ali no meio desse rolê, essa história de cada uma, como que os ricanos se organizam aqui dentro, como que as bruxas se organizam, não são tratadas nesse livro, tá? Realmente são personagens que são passados, são mencionados. As bruxas têm um papel ali dentro também para exercer, mas o autor ele não vai fundo dentro desses personagens, não. Realmente... e eu fiquei com essa ideia de que o autor ele provavelmente vai escrever alguma outra obra, ou sei lá o que, talvez mais de uma obra ainda, dentro desse universo, para explorar a grandiosidade desses outros personagens, que, gente, são personagens muito bons, tá? A bruxa aqui é maravilhosa, ela tem os poderes ali que é muito luxo, então eu tenho quase certeza que o autor ele não vai parar nesse livro aqui, que a história vai, porque realmente é um universo pronto. Então ele não é um livro de construção de universo. Ele é um livro com o universo das criaturas mitológicas que são prontas e o autor só vai trabalhar dentro deles ali, indo para o direcionamento que ele quer. Tá? O autor, o Victor, ele conta para nós também no início desse livro que ele já é um autor de outras obras, só que não obras de romances literários. Ele é um autor de poemas, poesias, então ele é um poeta, né? E isso é visível durante a leitura. Primeiro que essa edição aqui tá linda, e aí, em alguns não, na sua maioria, né? Nas divisões de capítulo, deixa eu mostrar para vocês. A divisão de capítulo, ela sempre tem algum texto do autor. Então, gente, eu não sei o que é melhor. Se são as histórias, a história provavelmente dita, ou se são esses textos que contam aqui. Tem alguns textos a falar sobre a morte, alguns vão falar sobre a vida, outros vão falar realmente sobre a sociedade vampírica e o que estaria acontecendo e tal. Lindíssimos, 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 lindíssimos. Eu quero muito ler os textos curtos desse autor, porque só o que ele já deu aqui de gostinho, amei demais. Realmente ele escreve assim lindamente, os versos dele são muito bons. E é também perceptível na escrita dele, dentro desse romance, essa característica de ser alguém que enxerga a vida com essa outra vertente. Porque poeta, gente, quem escreve poema, poesia, tem uma visão... um pouco mais aflorada no sentido de romance, é uma visão mais romântica mesmo. Eu quero escrever um texto sobre drama, a pessoa pega aquele drama da alma e escreve no texto, porque textos curtos precisam comover a gente, né, em poucas palavras. Então, essa característica do Victor é vista dentro desse livro, porque nós temos um livro que é extenso, uma história romanceada, né, então um livro extenso, mas o texto dele, né, ele é um texto intenso em alguns momentos aqui no que diz respeito a sentimentos. Então, quando ele escreve aqui, por exemplo, o relacionamento de Edgar com as filhas dele, que são essas criaturas, realmente é algo que o Edgar ele faria qualquer coisa por conta delas e elas também fariam qualquer coisa por ele. Então, tem essa coisa. O jogo político, essa briga do Edgar mais a briga do prefeito, também não é algo só tratado levianamente ou tratado de maneira obtusa. Realmente é algo forte, assim, apesar de não ser um livro com uma escrita pesada, uma escrita
mais difícil, ele é um livro que o autor conseguiu colocar traços desse poeta que ele é dentro do texto de romance dele. Então, assim, vale muito a pena ler. Eu diria até que esses traços poéticos, inclusive tem uma cena dele aqui, que ele vai trazer para nós a situação de Recife lá em 96. Ele vai contar para nós a situação de um bairro aqui, né, uma rua ali de bares e tal, onde as pessoas, quando saem cansadas do trabalho, passam por ali para se divertir, para buscar algumas coisas. Ele vai fazer isso de uma maneira que vai deixar muito, muito, muito imerso o leitor dentro dessa ambientação. Então, eu gostei demais desse do autor, gostei muito do livro também. Acho que é, como eu falei com vocês, uma obra que conseguiu prender minha atenção, sim. Conseguiu me surpreender também quando a gente tem uma revelação de um dos vampiros aqui, que eu fiquei, assim, em êxtase quando eu vi o sobrenome desse vampiro, tá? Eu fiquei muito feliz, muito contente com isso. E o autor, ele conseguiu trazer uma história coesa, conseguiu criar uma ambientação política ali que me deixou intrigado, que me deixou curioso e um desfecho muito satisfatório. Como eu falei com vocês, ele não é um livro que vai trazer resposta para tudo, porque eu acredito que o autor vai escrever mais dentro desse universo, porque realmente, assim, o universo é muito rico, o universo é muito grande, e aí, quando eu cheguei aqui mais ou menos em 75% da leitura desse livro, eu falei, o autor não vai dar conta de responder tudo que eu preciso saber desse universo. Como, de fato, o núcleo principal, o autor trouxe, revelou, entregou muito bem entregue. Mas eu fiquei querendo mais desse universo, quero mais. Inclusive, Victor, se você estiver assistindo esse vídeo, eu quero mais desse universo, eu quero mais dessa narrativa aqui, porque é uma ambientação muito legal, muito boa, enxergar esse Brasil com essas criaturas mitológicas e eles se organizando ali dentro para fazer as coisas funcionar, né? Então, é um super livro, é, mais uma vez, uma obra de um autor nacional, uma história que se passa no Brasil, então vale super a pena você investir o seu dinheiro, investir algumas horas ali do seu dia para se dedicar a essa leitura, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá? Então é isso, o Édito Vampírico para vocês, a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, se interessou por esse livro, o link de compra dele está aqui na descrição do vídeo. Então clica aí, vai lá, adquire o seu livro, é da Flive. E no site da editora Flive, se você colocar lá Embaixador dos Livros, tudo juntinho, Embaixador dos Livros, vocês têm ou é 15% ou é 20% de desconto. Eu não sei, vocês vão ter que colocar lá para ver, tá? Mas o meu cupom dá sim desconto para vocês lá no site da editora. Então vão lá, coloquem lá Embaixador dos Livros, pega esse livro com desconto para vocês lerem e me contem depois o que vocês acharam da leitura, tá bom? É isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, um beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, obrigado!